Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, os fregueses do bar Amigos de Melquisedeque, que afirmavam ter sido atacados pelo Soca-Fundo, deram depoimentos pra lá de esquisitos à justiça. O historiador de arte Vincenzo Valentini Pigmento comparou as tatuagens nas lombares do pessoal e concluiu que eles não haviam sido tatuados pela mesma entidade de outros casos atribuídos à criatura, e que pessoas já atacadas por ela ganharam tatuagens alternativas, vide o Bart Simpson no braço de Dona Fudinga. E seu Eu Se Lembro de Tudo desfez um grande mal-entendido em entrevista ao jornalista JP de Cesário. Eu sou Lucas Marçal e este é o 4º episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. No dia 22 de julho de 1986, enquanto o Hospital Cosme Damião recebia policiais encontrados na mata, fregueses de Francesinha e o misterioso idoso Eu Se Lembro de Tudo, o ator Paulo Braguilha acelerava sua moto possante em busca de Titi Fontinelli. Os relatos contam que o clima era de muita tensão. Depois de um ataque tão audacioso, quem ainda estaria a salvo? E quem poderia defender os cidadãos? A primeira medida do prefeito Juca Menestrel foi organizar uma milícia reunindo os populares mais instáveis e violentos. Os homens foram divididos em grupos e em turnos. Cada membro da milícia teria recebido uma carabina, uma peixeira e 5 garrafas de cachaça como pagamento pelo trabalho. No hospital, frustrado com o fato de que todos os sobreviventes do Soca-Fundo seguiam exibindo sinais de amnésia ou confusão mental após o ataque, o repórter JP de Cesário teve uma ideia. Ele se lembrou de um dos frequentadores do bar Amigos de Melquisedeque que ele havia conhecido logo que a rede terraplana chegou a Pitubinha. Um freguês que não estava no bar na noite do ataque do Soca-Fundo. O hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic, famoso pelo truque da mãozinha. Siddhartha fez sucesso nos anos 60 se apresentando na TV Tupi, quando ainda era apenas um hipnólogo. Porém, quando fez com que uma jovem perdesse a memória de forma irreversível em 1972, Siddhartha abandonou a carreira e se reinventou como terapeuta sexual. Em algum ponto da sua biografia, ele aprendeu o truque da mãozinha. A ideia de JP de Cesário era de que, talvez, o homem capaz de apagar as memórias dos participantes de suas apresentações poderia também trazer memórias de volta e, quem sabe, colaborar com as investigações. O repórter teria saído às pressas do hospital por volta das 14 horas, retornando com Popovic antes das 3 da tarde. Enquanto isso, a beata Aljazira convocava todas as senhorinhas envergadas tementes a Deus em Pitubinha para uma novena na escadaria da igreja de Santa Catita, com o objetivo de proteger a cidade da criatura que, para ela, não se tratava do Soca-Fundo, mas do próprio Satanás. E foi assim que Pitubinha passou os dias seguintes, armada, vigiada, orando e aguardando o pior, enquanto um terapeuta sexual tentava operar um milagre. Até que, em 25 de julho de 1986, o canto lento e melancólico das senhorinhas foi atravessado por estampidos na noite. Eram tiros de carabina. Alguma coisa acontecia na saída de Pituba. Longe da cantoria e das luzes da praça, 3 caboclos pitubenses vigiavam a estrada à espera de uma aparição do Soca-Fundo. Relatando os acontecimentos daquela noite ao repórter Dudu de la Fonte, da TV Maniçoba, os 3 disseram que faziam guarda em uma estrada pouco iluminada, ladeada por árvores imersas na escuridão.
Eles descreveram um som distante do rio Bobo se misturando ao canto das beatas. Ainda segundo os caboclos, exceto por um ocasional vaqueiro chegando a cavalo ou por um caminhão cruzando a estrada em alta velocidade, nada acontecia por ali. Até que eles ouviram um barulho na mata e dispararam pela primeira vez. Um corpo desceu rolando pela terra até o acostamento. Era Romarinho, filho de seu Romário e de Dona Beatriz, que caiu no chão sem vida. Os caboclos respiraram aliviados. Mas logo, outro barulho suspeito estalou na mata, e uma nova saraivada de balas foi disparada. Era Francisca, filha de Dona Ivonete. Aquela magrelinha, viúva de seu Josias, de Dona Sônia, que morava na rua do Jequitibazinho, do lado da casa das irmãs Bigode. Mais uma vez, os caboclos expiraram tranquilos. Depois de mais tiros, o terceiro corpo a cair foi o do menino Orestes, sem ser o Pinguço, o outro, o menino de Dona Jurema. Aquele, irmão do Oscarito, sobrinho do Chechel, que sempre jogava futebol com Sigefredo, Mateuzinho, Metiolate e Cleitinho Cabeça de Nós Todos, chutando bola no portão do seu Altair. O quarto corpo foi o do borracheiro Ananias, que foi visto dias antes roubando calcinha no varal dos outros e acabou levando paulada da vizinhança. O quinto corpo teve o rosto completamente destruído pelas balas, não tendo sido identificado. Quando os corpos já formavam uma pilha na saída da cidade, os caboclos ouviram outro barulho. Mas agora era de alguém de importância. Era o ator Paulo Braguilha. O que você vai ouvir agora é um trecho da entrevista que o caboclo Virgulino deu a Dudu de la Fonte para o Jornal da Manhã. Seu Virgulino, conte pra gente como o senhor identificou o ator Paulo Braguilha saindo da mata. Eu não sei o que foi primeiro. Se eu cheguei, eu ouvi ele gritando: não atira que eu importo, não atira que eu importo. Ou se eu vi aquela jaquetinha de couro dele rebatendo a luz da lua, sabe, Alcido Fronte? O que eu sei é que eu vi que era alguém diferente. Eu já levantei minha carabina e desviei o tiro pro alto das árvores, onde até caiu de acertar mais um morador de Pitubinha. Daí ele veio gritando, falando que era o Dr. Paulo Braguilha e que tinha visto o soca-fundo atacando dentro do mato. Nisso aí eu se apressei para ver se o Braguilha estava ferido e um outro caboclo dos nossos correu para avisar o prefeito. E o coração? O do menino que eu acertei no alto das árvores parou, né? Mas o meu tá por emoção. Eu venho artista, agora eu tô aqui falando com o senhor. Eu fico muito emocionado. Bobagem, seu Virgulino. Para o Jornal da Manhã, Dudu de la Fonte. Paulo Braguilha seria então a primeira pessoa a testemunhar um ataque do soca-fundo. E não tendo sido vítima dele, teria a memória intacta e poderia descrever o que viu. Foi o que o ator fez em um testemunho assustador em 8 de setembro de 1986. O que você vai ouvir agora é um trecho desse depoimento. E por que o senhor desceu da moto e entrou na mata? Excelência, eu tive a sensação de estar sendo observado e fui tomado por um espírito de revolta. Me fez entrar na mata e investigar. Foi ali que eu senti, assim, parecia um instinto, sabe? Um chamado divino para eu ir mais fundo na floresta. E como foi que o senhor atravessou o Rio Bobo, se o senhor não sabe nadar? Excelência, foi por causa da Menina Macaca de Maceió. Oi? É uma obra cinematográfica de gênero pornochanchada de 1975, na qual tive o prazer de atuar durante as gravações. Eu acabei ficando muito próximo do Jeremias de Barcelos, né, o dublê da menina, e ele me ensinou a balançar no cipó, sabe? Então imagina a minha felicidade quando me deparei com o cipó, né, uma das margens, e cheguei do outro lado. E do outro lado? O que aconteceu? Ouvi um grito. Eu notei uma luz depois de um morro, digamos, e corri até lá. Foi quando eu vi o camponês, que depois eu descobriria o nome, né, Seu Bento, sendo atacado. E como era essa criatura? Vossa Excelência, era
quadrúpede e sem pelos. Tinha pele com aspecto assim de golfinho, sabe? Mais verde, toda verde. E onde você esperaria uma cabeça, era um monte de tentáculos se movimentando, no meio dos tentáculos uma luz, às vezes mais forte, às vezes mais fraca. E como foi o ataque? Seu Bento se ajoelhou, implorou misericórdia, mas o bicho partiu para cima dele e a luz brilhou mais forte, até fiquei cego um momento. E aí eu só fugi, corri tateando as árvores e fui recuperando a visão, né? Quando eu consegui enxergar alguma coisa, eu já estava perto de Pitubinha, foi onde eu já vi os caboclos e contei o que tinha visto. O cerco ao Soca-Fundo se fechava. Sem contar com a polícia da cidade, o prefeito Juca Menestrel ainda dependia do pessoal das zoonoses, que se negou a entrar no matagal à noite pois não conhecia o suficiente e também porque teria faltado coragem. Assim, na manhã de 26 de julho, o grupo liderado por Cigano Chapuri se embrenhou na mata, guiado pelo ator Paulo Braguilha. Em depoimento à Polícia Federal no dia 13 de agosto de 1986, Cigano Chapuri contou à justiça sobre como foram as buscas do dia 26. O depoente afirmou que o grupo entrou na mata por volta das 7 da manhã, caminhando enquanto o ator Paulo Braguilha apontava a direção com muita certeza. Que horas depois, o grupo encontrou um homem sentado em cima de um toco. Que, indagado, o homem teria se apresentado como Seu Bento, dizendo que estava bem, mas que havia sido atacado pelo Soca-Fundo. Que o depoente notou pegadas estranhas ao redor de Seu Bento e marcas de garras nas árvores ao redor dele. Que o grupo montou uma arapuca para o Soca-Fundo envolvendo um salame da Turma da Mônica, requeijão da roça, uma cordinha, sonífero de capivara rovereto e o ator Paulo Braguilha disfarçado de camponês. Que o depoente começou a sentir fome quando bateu a 2ª hora de espera pela criatura. Que no fim da 3ª hora, o depoente não aguentou, tirando só um naquinho de requeijão da roça de dentro da arapuca. Que o depoente ficou curioso para ver como ficaria o requeijão da roça e o salame da Turma da Mônica juntos e provou mais um pedacinho. Que o depoente sentiu um gosto amargo e que foi alertado pelos companheiros de zoonoses de que ele havia ingerido o sonífero de capivara rovereto, potencialmente mortal para seres humanos. Que, vestido de Seu Bento, o ator Paulo Braguilha teria ficado sabendo disso e começado a dar o showzinho dele. Que, envenenado, o depoente deu ordem para que a tocaia fosse interrompida e para que ele fosse levado imediatamente até o Hospital Cosme e Damião. Que na volta a Pitubinha, o pessoal das zoonoses quase foi vítima de uma saraivada de tiros dos caboclos que vigiavam a cidade. Fecha aspas. A comitiva chegou a Pitubinha sem o Soca-Fundo, mas com uma descrição da criatura e com a figura de Seu Bento, a primeira vítima da besta que realmente parecia se lembrar do que viu. Levado ao hospital, Seu Bento foi visitado tarde da noite pelo prefeito Juca Menestrel, descrevendo a ele a mesma criatura descrita por Paulo Braguilha. Uma criatura quadrúpede verde com pele de golfinho e um emaranhado de tentáculos onde ficaria a cabeça. A descrição arrancou suspiros de pavor do prefeito Menestrel e do seu gabinete. No dia seguinte, ainda acamado, Seu Bento daria entrevistas a diversas equipes de reportagens relatando o que havia acontecido com ele na mata. Mas a cada novo depoimento, a cada nova entrevista de Seu Bento a partir desse dia, a descrição seria alterada em algum aspecto, de modo que as notícias a respeito dos novos acontecimentos que foram publicadas a partir de 27 de julho foram bastante confusas. Na primeira edição do Jornal da Manhã da TV Maniçoba, os espectadores viram uma entrevista de Seu Bento a Dudu de la Fonte, na qual o camponês afirmou que o Soca-Fundo era peludo
e que tinha um olho vermelho no centro dos tentáculos, onde se esperaria ver uma cabeça. O Giro de Minas da Rede Terra Plana mostrou um segmento com JP de Cesare, no qual seu Bento afirmava ter lutado contra as investidas do Soca Fundo, que tinha não uma, mas 2 cabeças. Uma cauda com ferrão tipo de escorpião e que não era verde, mas azulzinho camisola. E às 4 da manhã de 28 de julho, o jornal Estado de Monas era impresso com uma matéria de Litoca Moretti, na qual seu Bento afirmava que o Soca Fundo na verdade se tratava do menino Guará, que fugiu da coleira e sumiu no mato nos anos 70. Diante de tantas inconsistências, foi organizada uma coletiva de imprensa com seu Bento na recepção do Hospital Cosme Damião no dia 29 de setembro. O que você vai ouvir agora é trecho dessa coletiva que foi registrada em vídeo por diversas emissoras. Eu tive acesso a essas imagens. Nelas, vemos seu Bento, um homem enrugado com grosso bigode, de camisola de hospital azul e chapéu de palha, sentado diante de uma mesa onde se vê os microfones das diversas emissoras que acompanhavam o caso. Podemos começar com o rapazola de colete Boquetini na segunda fileira. Bom dia, seu Bento. Por que o senhor descreveu o Soca Fundo de formas tão diferentes? Ô, meu amigo, eu já respondi isso. Mas a coletiva acabou de começar. É o quê? A coletiva acabou de começar. Ninguém perguntou nada pro senhor ainda. Ah, tá. Não, o negócio é que quando tá ali o sangue quente, o bicho ali na sua frente, muitas vezes você acha que viu uma coisa, quando você vai ver, você viu foi outra coisa. Às vezes você viu uma coisa achando que era outra coisa e era a mesma coisa que você tinha visto mesmo. Desculpa, mas eu não sei se eu entendi. E o senhor achou que ia entender, não achou? Eu confesso que eu tinha essa esperança. Aí, tá vendo? Agora, você aí, dona Litoca Moretti. Seu Bento, por que o senhor demorou tanto pra dizer que o Soca Fundo era, na verdade, o menino Guará? Eu quis foi proteger o menino, sabe? Porque é só uma criança que não tem culpa de ter nascido aquela bestialidade, de ter nascido aquela desgraça daquele bicho endemoniado. Mas, seu Bento, todo mundo sabe que o menino Guará fugiu da coleira da casa da família dele há mais de 10 anos. Hoje em dia, na verdade, não é nem mais um menino. Mas 7 anos de cachorro é um ano de gente, né, minha filha? Na verdade, é o contrário, seu Bento. Vocês vão me desculpar, mas minha cabeça tá doendo muito e eu tô muito confuso, muito fraco. Eu vou dar uma esticada. Boa tarde pra vocês. O ouvinte entendeu? Pois é, ninguém entendeu. A então mais nova vítima do Soca Fundo, a única pessoa capaz de confirmar a história do ator Paulo Bragilha, se mostrou um sujeito completamente esquisito. E não para por aí. Eu também conversei com Vincenzo Valentini, historiador de arte especialista em pigmento comparação, sobre a análise que ele fez da tatuagem tribal na lombar de seu Bento. Primeiro você vai desculpar a correria aqui hoje, Lucas, porque hoje tá saindo muito rocambole. Mas então, essa análise que eu fiz da tatuagem do seu Bento foi mais complicada, porque foi só por foto e o pessoal tirou umas fotos muito ruins, com pouco apuro estético. Iluminação horrorosa. Então, eu notei que era uma tribal com um traço Cinderela, mas num estilo diferente, sabe? Parecia uma coisa meio simplória, com pouca definição. Não tinha o apuro das tatuagens que eu vi dos clientes do Francesinha e da dona Altanásia. Parecia feito por outra coisa ou por outra pessoa. Pelo menos foi o que eu vi naquele dia, né? O que antes parecia uma vitória de Juca Menestrel rapidamente se transformou em motivo de humilhação. Seu Bento era, para todos os efeitos, apenas uma vítima confusa. Mas Menestrel desconfiou de toda aquela confusão e da história de Paulo Bragilha. Sem paciência e sem respostas, ele decidiu. Era hora de acionar o Esquadrão Torniquete. No próximo episódio, Siddhartha Popovic tenta recuperar a memória das vítimas no hospital. O Esquadrão Torniquete chega a Pitubinha e o Sargento Vavá é surpreendido dentro da prefeitura. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer.
E o seu apoio compartilhando essa obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal. Até o próximo episódio.